Olá, meu querido irmão, é uma satisfação muito grande poder compartilhar com você desse tempo, dessa devocional sobre a família, algo tão importante para nós. Estaremos durante algumas devocionais analisando alguns modelos de família bíblicas e aprendendo com eles, pois acreditamos que a família é o grande projeto de Deus para nós indivíduos, para que ele possa aprender coletivamente e com isso desfrutar da comunhão e experimentar de uma base de relacionamento, objetivando o aprendizado e o desenvolvimento dessa prática para com Deus. A história bíblica é construída em torno de muitas experiências de diversas famílias bíblicas. Analisando essas famílias, é possível descobrir que eram famílias normais, isto é, iguais às nossas, sujeitas às mesmas experiências pelas quais passamos hoje. Muitas das famílias bíblicas souberam se valer da graça de Deus para enfrentar e superar os desafios. Outras, infelizmente, não souberam lidar com esses desafios e acabaram fracassando. Embora ambos os casos, porém, temos muito a aprender. No primeiro caso, podemos imitar as práticas daquelas que deixaram os bons exemplos para nós. E no outro também, evitando repetir os erros e descuidos que muitos deles tiveram e resultaram em tragédias para alguma delas. Hoje, falaremos sobre a família de Jó. A temática que iremos abordar sobre esta família fala sobre o sacerdócio no lar. Um dos maiores problemas da família é a dificuldade de relacionamento entre pais e filhos. É possível haver litígios entre os membros da família, gerando agressões físicas, verbais, ruptura nos relacionamentos e até mesmo mortes. É quase impossível acreditar que filhos possam matar seus pais ou vice-versa, mas de vez em quando, em tragédias dessa natureza acontecem e são anunciadas. A palavra de Deus tem se cumprido. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Evangelho de Mateus 10, 21. A história de Jó tem muito a nos ensinar quanto ao desafio de se viver em família de modo bem ajustado. Essa família pode ser vista como exemplo de ajustamento, especialmente no que se refere ao relacionamento entre pais e filhos. O que proporcionava à família de Jó uma qualidade de vida tão boa? Primeiro, o exemplo paterno de fidelidade a Deus. O texto bíblico afirma que Jó era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Integridade refere-se ao viver correto e de acordo com a palavra de Deus. Essas qualidades de Jó davam a ele autoridade perante os seus filhos. Salomão afirmou que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, lá em Provérbios 1:7. Para o sábio, o temor do Senhor é a única base do verdadeiro conhecimento. O temor do Senhor deve ser visto pela família como uma característica importante dos pais. Jó foi exemplo para seus filhos e é exemplo também para os pais da atualidade, especialmente no que se refere à responsabilidade de dirigir o lar. Esse homem de Deus exerceu com sabedoria o papel da liderança dentro do lar, cuidando da vida espiritual dos filhos e agindo como verdadeiro sacerdote. Ele ia à casa de seus filhos e orava com eles e por eles. Essa visão de liderança espiritual do chefe do lar está bem nítida nos ensinos neotestamentários, segundo os textos bíblicos de 1 Coríntios 11, de 1 a 3 e também Efésios 5, 22. Vale a pena lembrar aqui o exemplo de Davi e seus homens, que viram suas famílias feridas pelos ataques dos amalequitas. A Bíblia diz que seus filhos e filhas foram duramente atingidos e levados cativos, causando profunda tristeza.
a ponto de não terem mais forças para chorar. Davi se reanimou no Senhor e foi à luta em favor de sua família. Deus lhe concedeu vitória e ele salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, inclusive seus filhos e filhas. A construção de relacionamentos familiares saudáveis também é um ponto. O texto em foco apresenta a boa convivência existente entre os irmãos, bem como entre Jó e seus filhos. O bom relacionamento entre pais e filhos é uma evidência da graça de Deus sobre a família. Estava incluído no ministério do Messias, conforme Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olhando para a família de Jó, veremos o relacionamento saudável entre os irmãos. O texto informa que os filhos de Jó estavam sempre indo à casa uns dos outros, faziam festas, banquetes e celebravam a vida e a amizade que haviam entre eles. Muitos irmãos, infelizmente, não têm essa agradável convivência. A inimizade está presente, impregnada em muitas famílias, causando constrangimento e tristeza. Para haver uma boa convivência entre irmãos, pelo menos 2 fatores são essenciais. Primeiro, disposição para perdoar. Qualquer pessoa pode nos decepcionar. Portanto, é preciso aprender a perdoar. Cabe aqui o exemplo de José, que mesmo sendo traído e desprezado por seus irmãos, concedeu a eles o perdão e restaurou a boa convivência com eles, conforme Gênesis 45. O perdão é uma das evidências mais fortes da existência do amor. No livro de Relacionamentos de Lipa Roth, ele afirma: é preciso saber relevar o deslize de um amigo e perdoar uma mágoa causada pela amizade. Os amigos são mais antigos, são os que mais nos perdoam. A essência da verdadeira amizade é saber o que relevar e perdoar. Sim, o segundo ponto é respeito às diferenças. Não há ninguém igual, todos nós somos diferentes e devemos ser tratados de modo especial. Devemos respeitar a individualidade de cada um. Pedro e André eram irmãos e tinham personalidades diferentes. Pedro sempre procurava superar a si mesmo diante dos desafios. André, por sua vez, colaborava com informações precisas diante de situações extremas. Sim, no relacionamento fraternal, as diferenças não podem ser anuladas, elas devem ser respeitadas. Um relacionamento saudável entre pai e filhos é possível perceber no texto que Jó mantinha encontros periódicos com seus filhos a fim de arguí-los e santificá-los. Ele era um pai interessado na vida espiritual dos seus filhos. O pai precisa saber como os filhos andam, o que eles têm feito, quem são seus amigos, com quem eles andam, como eles estão vivendo na escola, nas festas e etc. Não pode deixar que a situação chegue a um ponto de deterioração, como aconteceu com os filhos do sacerdote Eli. Ele ouvia as pessoas falando sobre os seus filhos, mas não tratava com eles de forma enérgica, inclusive disciplinando-os. Quantos pais deixam seus filhos entregues à própria sorte e depois se queixam da falta de confiança, convivência e diálogo dentro da família? Pais e filhos precisam desenvolver um relacionamento saudável, marcado por proximidade, confiança e respeito. O exercício da função sacerdotal por parte do chefe da família é um dos fatos marcantes na experiência dessa família de Jó, e que Jó chamava os seus filhos e santificava-os, e oferecia holocaustos para cada um deles, e fazia isso de modo contínuo.
Ele se mostrava preocupado com a vida espiritual de seus filhos, orava por eles e com eles, cultuava a Deus juntamente com eles. Enfim, agia de fato como um sacerdote em sua família. No momento de crise familiar, teve a serenidade de confortar a esposa e orientá-la sobre o valor da confiança na soberania de Deus. Jó se sentia responsável pela vida espiritual de sua família. É lamentável que alguns chefes de família pensem que seus filhos serão crentes fiéis apenas aprendendo de Deus na igreja. No dia a dia, esses chefes de família têm falhado no cuidado espiritual da família. Os pais precisam ministrar aos filhos em casa. O lar deve ser uma extensão da igreja, um lugar de louvor, intercessão e comunhão. É dentro de casa, especialmente através da prática do culto doméstico, hoje quase extinto, que a devoção em família é exercitada. O maior investimento que se pode fazer na vida dos filhos é na área espiritual, infundindo-lhes o temor de Deus e a santa semente do Evangelho de Cristo. A família de Jó é exemplo e inspiração para as famílias de hoje. Jó fez de sua família uma prioridade e cuidava dela em todos os aspectos. Alguém já disse: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Isso mesmo passando por momentos de tremendos sofrimentos e dificuldades familiares, Jó conseguiu, pelo poder de Deus, reconstruir a sua família, como se pode ver no último capítulo do seu livro. Investindo espiritualmente em sua família, você também poderá enfrentar as turbulências da vida, não há dúvida disso, e construir uma família comprometida com Deus, vitoriosa e feliz. Invista em sua família, ela é o seu maior patrimônio e a sua maior riqueza. Tens trabalhado para deixar herança ou legado? A herança é algo material e que pode provocar na vida de seus filhos problemas, brigas, rupturas no momento da partilha. A herança você deixa para os seus filhos, porém o legado é o que você deixa nos seus filhos. São as experiências, os ensinamentos, as lembranças e as atitudes que estarão com eles para o resto das suas vidas e que poderão ser passado de geração em geração. Gostaria muito de agradecer aos irmãos e amigos que têm nos ajudado, que têm participado, que têm ouvido, que têm comentado. Sim, não se esqueçam de se inscrever caso você ainda não fez e ative o sino para que você fique sempre por dentro de todo o conteúdo que estamos disponibilizando sempre para a edificação do corpo de Cristo. E não devemos sim lembrar que a sua opinião é muito importante. E abaixo do vídeo também você tem um espaço onde você possa deixar os seus comentários. Que o Senhor te abençoe e te leve através do Espírito Santo de Deus a cada dia mais refletir sobre o teu verdadeiro tesouro, que é a tua casa e a tua família. Se volte para eles, eles estão esperando por você. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.